Voltamos com o nosso programa Tome Ciência, tratando hoje de diabetes. A diabetes, porque são mulheres que estão aqui, em homenagem a elas, eu vou tratar a diabetes. A professora Lenita Seidenberg, que é da Sociedade Brasileira de Diabetes, vice-presidente, a Flávia Conceição, que é professora de endocrinologia lá na UFRJ e também da diretoria da sociedade, a Marília Brito Gomes, que é coordenadora de diabetes e metabologia lá na Universidade do Estado do Rio de Janeiro, e a Roberta Cobas, que é professora também lá na UERJ. Todo mundo na área da diabetes. E por causa disso, no intervalo, sempre rola uma história no intervalo, a professora Lenita disse assim, olha, cuidado, essa pesquisa 5,6 pode ser mais, né? Foi uma pesquisa telefônica, as pessoas não sabem isso? Essa pesquisa que foi publicada pelo IBGE agora foi feita através de inquérito telefônico, então os recenseadores ligavam para os lares, para uma amostragem, e perguntava dentro das residências dos brasileiros quem teria diabetes, quem seria obeso. E isso dá um dado subestimado do número de indivíduos acometidos pelo diabetes, porque, infelizmente, um percentual grande, em alguns estudos norte-americanos e europeus, mostra que chega a quase 50% da população com diabetes desconhece que tem diabetes. Principalmente o diabetes tipo 2, porque esses sintomas mais clássicos, né, que nós chamamos de excesso de sede, muita fome, emagrecimento, visão turva, no caso da mulher, prurido vaginal, corrimento, né, candidíase vaginal, isso acontece quando a glicemia, a glicose no sangue, o açúcar no sangue já está num nível muito elevado, e tem pessoas que toleram também, por outro lado, níveis elevados de glicose do sangue sem sentirem nada. Então, infelizmente, a diabetes ou o diabetes é uma doença que fica durante muitos anos, principalmente diabetes tipo 2, de forma silenciosa ou incomodando pouco, e a pessoa não valoriza, sente um cansaço, mas não sabe que realmente aquilo poderia ser por causa da glicose alta. Então, por isso que se defende que as pessoas, o adulto, ele deva rastrear, ele deva procurar saber a quantas está a sua glicemia, a sua glicose. É recomendável ter esse processo. Embora nós tenhamos aí no nosso sistema de saúde alguns probleminhas, né? Principalmente com o plano de saúde, que é o caso da hepatite C, né? Por exemplo, onde eles, às vezes, criavam até mais dificuldade, agora menos, e as pessoas não sabiam que tinham, só iam descobrir depois. Quer dizer, então é uma preocupação, né, que é realmente de um risco. E a professora Marília chegou a dizer aqui que chegavam uns 11, 12 milhões no país inteiro, mais que os 5,6%. A última estimativa da Sociedade Brasileira de Diabetes foi que nós teríamos agora 12 milhões de indivíduos com diabetes no Brasil. Quer dizer, que seria maior do que esse 5,6%. Né? Aí englobando a 2 e a 1. Na verdade, a 1 seria um percentual desse total, né, que a gente calcula em torno de 5 a 10%. Não tem precisão, não existe um dado, é 5%, 6%. É em torno de 5 a 10%. Mas nessa mesma pesquisa, eu andei lendo assim que está havendo um crescimento muito grande da 1. No mundo inteiro, até. Estados Unidos e Europa já tem alguma pesquisa nesse sentido. Nos Estados Unidos, nem tanto, mas na Europa está crescendo em torno de 3% ao ano na faixa etária de crianças de baixa faixa etária, quer dizer, a partir dos 3 anos de idade. E aqui nós não temos dados epidemiológicos sobre o diabetes tipo 1, não há no Brasil. Mas o que a gente vê na prática clínica é que cada vez chegam mais crianças nos ambulatórios de baixa faixa etária. Eu vi também, pelo seu trabalho, uma questão de oxidação, quer dizer, o estresse, né? O estresse é um problema também para agravar essa vida agitada que nós temos hoje? O estresse é muito difícil de você mensurar na criança. Até a gente mensurou nesse trabalho, mas fica uma coisa muito subjetiva, né? Existem crianças que colocam assim separação dos pais como um dado, a mãe coloca como um dado que logo depois a criança apareceu com diabetes. Mas eu considero o seguinte, hoje, se você analisar a história natural da doença, aquele estresse foi o fator de gatilho final. Aquela criança já estava com um processo imunológico
atacando o pâncreas, e aquele estresse foi um fator que Como uma baixa de alavancou- resistência orgânica. geral. alavancou a doença, né? Porque a doença já começou há muito tempo atrás. Tá. Doutora Flávia, e antes da insulina, que hoje nós temos até, e é uma coisa que a ciência brasileira louva, de criar a insulina artificial, né? Como é que se tratava isso no passado? As pessoas morriam sem saber nem que doença era essa. Na verdade, antigamente, antes de aparecer a insulina, né, de ser purificada a insulina, as pessoas com diabetes tipo 1 morriam de diabetes, né? E tentou-se algumas coisas, inclusive tirar totalmente carboidrato da dieta, com isso conseguir uma sobrevida um pouquinho maior, mas a gente não tinha nada para tratar essas pessoas. Quer dizer, então era complicado mesmo, porque não tinha nenhuma outra opção para a pessoa. E essa descoberta, digamos, da diabetes, a gente pode marcar em que época ela ocorrer e começar toda Da essa... insulina, né? Da insulina, 22. década de 20. Década de 20. Bem, já temos algum tempo, pelo menos. E há também aquela questão de, além das pessoas não saberem, eu perguntaria para a Roberta, que o governo criou, né, a tal da farmácia popular, né, que distribui, no caso da diabetes, facilita o acesso aos remédios, dá gratuitamente até para os casos do tratamento. Porém, ouvi dizer aí que só 15% está sob tratamento, ou se trata com... É uma dificuldade nesse sentido? Eu li uma pesquisa dessa forma. Não, na verdade, as crianças, adolescentes ou os pacientes com diabetes tipo 1 obrigatoriamente estão em tratamento com insulina, porque é incompatível com a vida não está. Tipo 2, é viável um número desse? Tipo 2 eu acredito que sim. Seja Não até tenho esse maior. dado. Eu acho que seja até maior. Sim. Infelizmente, sim. Puxa, então, mas mesmo assim, vocês, até por questão não tão direto à clínica de vocês, mas pela vivência que vocês têm com o assunto, Roberto, realmente essa distribuição gratuita começa a melhorar esse índice de pessoas se Isso é uma questão que a tratando? gente tem discutido muito, até lá no nosso ambulatório, que a gente tem avaliado muito a questão de adesão, aderência ao tratamento. A gente observa que os pacientes estão recebendo de graça medicamento, são medicamentos dentro de uma lista padronizada, eventualmente eles necessitam de outros que têm que ser adquiridos por meios próprios, mas simplesmente fornecer o medicamento, sem fornecer educação apropriada, ensinar a maneira correta de tomar, explicar a importância daquele medicamento, como ele funciona, por que ele está tomando, isso nem sempre garante 100% de adesão ao tratamento. Então, a gente tem observado, os pacientes realmente recebem o medicamento, mas a gente não tem visto uma melhora do controle nos últimos tempos por causa disso. Talvez porque falte um pouquinho de educação em diabetes. Ou seja, as pessoas compreenderem melhor. Farmacêutica, assim. Vamos tentar ajudar, professor Lenita. A gente falou ainda há pouco de possibilidade de morte. A senhora falou da circulação periférica, talvez a população saiba, é muito comum já amputações de membros inferiores, porque atrapalha os pequenos vasos sanguíneos, o sangue engrossa. Como é que é esse processo para se explicar mesmo porque que a pessoa chega ao óbito? Hoje em dia, o diabetes, que é a doença, o tipo 2, que é o mais prevalente dentre os diabetes, a principal causa de morte no indivíduo com diabetes tipo 2 é por complicações cardiovasculares, né, infarto e AVC. Mas existe também as complicações crônicas do diabetes que são denominadas, a nefropatia diabética, que é a pessoa que evolui com insuficiência renal, é a retinopatia diabética, um dano no olho, que ele Até pode porque tem evoluir umas veiazinhas ali que ficam prejudicadas. que pode evoluir com cegueira, e a neuropatia diabética, que pode evoluir com alteração da sensibilidade, dificuldade de andar, alteração motora também em membros inferiores e braços também. Isso são as complicações crônicas do diabetes. E, junto com isso, a glicose alta durante muitos anos vai fazer, por mecanismos vários, dificultar a circulação sanguínea, tanto nas artérias, nas grandes artérias, e nas pequenas, que são as arteríolas. E isso pode levar a quadros de uma pessoa, por exemplo, o pé do paciente que tem diabetes e complicação, ele não tem uma sensibilidade adequada, então ele pisa e não sente dor, às vezes ele pisa em alguma coisa que poderia estar machucando ele, mas ele não tem a defesa da dor, e
Além disso, ele não tem uma circulação adequada naquele local, então, além de se machucar, ele não tem a defesa dos anticorpos ou dos leucócitos para se defender contra alguma bactéria que tenha penetrado ali, e não tem uma circulação adequada para fazer a cicatrização do local. E isso pode evoluir com um quadro de gangrena e amputação. Infelizmente, o nosso país tem uma prevalência muito alta de amputações em pacientes com diabetes, porque, mais uma vez, falta a questão da educação, a questão de uma melhor compreensão da valorizar, população sobre a porque doença. diabetes não dói. Né? Então, a pessoa fica anos com a glicose muito alta e muitas vezes ela não valoriza aquela glicose muito alta e acaba aparecendo, procurando assistência médica numa situação já muito tardia, enquanto já está com indicação de amputação ou já com um déficit visual importante ou precisando de diálise. E aí é mais complicado voltar, né? A regressão... Mas existe a possibilidade de não se chegar a esse ponto. Sim. Essa que é a questão. O tratamento do diabetes é eficaz. Então, já tem estudos que já mostram que você conseguindo, ao longo dos anos, reduzir o nível da glicose no sangue, você pode evitar amputação, nefropatia, neuropatia, retinopatia. Então, o tratamento é eficaz. A Flávia se manifestou ali, não chegou a falar totalmente, vamos lá. É que, na verdade, eu queria falar um pouquinho que também a história da adesão ao tratamento, que é importante, que ainda tem aquele mito antigo que as pessoas falam, um vizinho meu começou a tomar insulina e perdeu a perna ou ficou cego, porque exatamente antigamente as pessoas não se tratavam adequadamente e chegavam nessa manifestação. E quando iam se tratar, na verdade, quando começavam a se tratar, já estavam numa situação horrível. E ainda a gente escuta muita gente falar, não, eu não quero tomar insulina, eu não quero fazer isso, porque meu vizinho ou meu parente começou a tomar insulina e está dialisando agora, ou perdeu a perna. Então, é uma coisa que ainda é uma crença popular e difícil a gente até convencer a pessoa que ela tem que se tratar para não chegar a esse ponto. Quer dizer, o remédio vira o agente do problema. Às vezes a pessoa fala isso, até hoje eu escuto isso. A questão até de hoje em dia bem difundida dos aparelhinhos, de se testar em professora Marília, é eficiente, é eficaz isso, como método de controle? Eu não sei se você conhece, eu acho que é uma coisa que eu tenho falado muito hoje em dia, que muito me impressionou, foi uma pesquisa do Paulo Montenegro sobre analfabetismo funcional. E ele mostrou que no Brasil, na última década, o nível de pessoas alfabetizadas plenas está estável em 26%. E que no Brasil, em cada 3 ou 4 brasileiros, um é analfabeto funcional. Então, ele não compreende o que você está falando. E se você levar isso para atendimento médico, também é verdade. Nos meus ambulatórios, de cada 3, 4 pacientes, um não está entendendo a nossa prescrição médica. E, por exemplo, o diabetes tornou-se uma doença de tratamento extremamente complexo, porque o paciente que tem diabetes, ou o tipo 1 faz um esquema complexo de insulina e com aparelhos, que você tem que medir a glicemia 3 a 4 vezes por dia, e o tipo 2 que toma, em média, 8 a 10 remédios. Remédio para pressão, 2 para o diabetes, remédio para o colesterol. Então, essa complexidade, numa população que não tem capacidade cognitiva de entender, faz com que a aderência ao tratamento seja muito baixa. Porque ele não entende, não é que ele não queira, ele não consegue entender, por exemplo, se eu comer uma comida com X de hidrato de carbono, eu tenho que aplicar 2 unidades de insulina. Então, ele não consegue entender isso e acaba não aderindo ao tratamento. Então, eu acho que hoje a filosofia, para tratar bem o diabetes, o primeiro passo seria eu avaliar a capacidade cognitiva do meu paciente. Eu tenho que adequar o tratamento àquela capacidade cognitiva do paciente e da sua família. Uma criança ela vai depender dos pais. Os pais é que vão conduzir o tratamento até uma certa idade. Depois o adolescente segue sozinho. Se esses pais não têm capacidade de entender, eles acabam tendo dificuldade em conduzir. E aí você tem que talvez simplificar o tratamento. Os aparelhos hoje são aparelhos cada vez mais simples e mais sofisticados. Né? Existem aparelhos que você tem até, por exemplo,
a minha glicemia deu tanto, eu comi tanto, mas você tem que programar tudo. Quando eu tenho que injetar de insulina agora? Isso muitas vezes é difícil você ensinar o paciente para programar. Bem, eu vou ter que fazer mais um intervalo. Já já a gente volta com a continuidade do nosso programa. Até já.